Boa noite a todos, bem-vindos para mais uma noite de estudo. Hoje a gente vai estudar o capítulo 3, a casa mental, e com a ajuda da espiritualidade, dos esclarecimentos que a Yarinha vai trazer para a gente pede para que Jesus nos abençoe, para que tenhamos um entendimento maior de um assunto tão importante, que inclusive é tema de estudo, né, esse capítulo do livro A Casa Mental. Então, que a espiritualidade, através da Yarinha, consiga passar para a gente os esclarecimentos, as compreensões desse assunto tão importante, né? E o capítulo vai trazer para a gente tópicos importantes sobre o funcionamento do nosso cérebro. E então, com o coração cheio de amor, de agradecimento por essa casa de luz que nos recebe, que nos acolhe, a gente pede compreensão, calma e atenção para entender esse capítulo. E aqui a gente pede também que Jesus nos abençoe através da prece cantada, tão linda, que ele nos deixou. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas,
Boa noite, gente. É muito botão para apertar, né? Nessa parte do nosso estudo, na evolução, desde o nosso lar, todos os livros até agora, vai ficando mais específico. E a importância da leitura, tá? Ou escutar o audiobook, ou ler, porque senão a gente fica perdido. Estava conversando com uma pessoa assim, às vezes a gente está acostumado com termos. Viagem astral, desdobramento, perispírito, aura. A gente está acostumado com algumas expressões, mas não é todo mundo que nos acompanha que está. Então, havendo dúvidas, ou uma situação que não ficou legal, ou que você discorda, por favor, fique à vontade, tá bom, para participar. Nós vamos falar sobre a história, mas vamos falar primeiro esse esquema mental. Esse nosso material aqui já está pronto desde 2018. É um estudo que a gente já vem fazendo há muito tempo, né? Mais tempo que isso, na verdade. Mas então esses slides aqui, né, já estão prontos. Só fiz um ajuste, tá bom? É por isso que está meu nome aqui. Nem sei o que está fazendo aí. Vamos lá. O Emmanuel faz essa apresentação. Vamos lembrar? Dos 4 cantos da terra, diariamente partem viajores humanos, aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Ele faz o resumo dos problemas humanos. Aí está a base do nosso desequilíbrio. Mesmo que a gente tenha sofrido uma reencarnação muito simples, com baixíssimos recursos, como aqui, um país na África, lá isolado, com muita miséria, com muita paupérrimo, né, sem acesso a nada, é o espírito reencarnando, 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 correto? Agora, o quanto que a gente se perde nessa luta do ego, de ser mais importante ou eu me sentir desvalorizado? Ser mais importante? Isso é um tempo tão grande que a gente perde, que a gente vai estudar o quanto que a gente altera o campo mental, ou o corpo mental. Né? E aí vem o capítulo 3. Ele se depara, então, Calderaro, um grande mentor, sábio das condições da mente, vai explicando para André Luiz, se depara 2 pessoas, uma encarnada e outra desencarnada, que tinham as mesmas condições cerebrais. Isso é intrigante. O condicionamento de ideias, de desejos, de ódios, a questão da culpa e o desejo de vingança, que aliança forte, né? A culpa de um, que a consciência não tem jeito, gente. Mais cedo ou mais tarde a consciência vai gritar para a gente e não vai ter jeito, eu vou fugir, como ele faz. Eu vou misturar um pouco o capítulo 3 e 4, porque, né? Quando ele rouba aquela pessoa que tinha sido quase um pai para ele, ele achava no delírio de grandeza que ele merecia mais recursos e ele queria que esse homem pagasse a ele tudo aquilo que o passado ele tinha trabalhado, como se ele já não tivesse sido muito bem amparado. Ele entra num estado de indignação que não corresponde à verdade. Então, muitas vezes, a indignação que mexe no nosso corpo mental está atrelado a delírio, delírio de grandeza. Não é verdade. A minha indignação, muitas vezes está pautada numa situação onde eu finjo, eu acho que eu mereço mais do que realmente eu fiz. Então ele arma uma situação e no acesso de raiva ele mata, correto? Lembra? Só que não para por aí.
mesmo que ele tenha escapado das leis dos homens, mesmo que os homens não tenham, ele tenham conseguido disfarçar muito bem o crime, ele não tenha sido pego pelas leis humanas, o que acontece com ele? Ele começa a sentir a presença obstinada desse obsessor, que antes era um amigo, um protetor da vida, né? Mas olha como a ingratidão fere, e depois ele passa a ser um inimigo. De tal forma que estabelece uma simbiose. É uma troca de energia tão intrínseca, tão delicada, que parece então que os dois permutam a energia do perispírito. Casa mental. Envoltório sutil da mente. Uma frase pequena. Envoltório sutil da mente. Então está falando que o corpo mental é um instrumento da mente. É um instrumento do espírito. Não é uma matéria como a gente compreende, que a gente pega como eu estou com esse objeto na minha mão. Mas é um aparelho que precisa ser ajustado conforme o meu espírito vai tendo valores, percepções, interesses. Mas que esse corpo mental vai entrando em disfunção, vai adoecendo através dessas sensibilidades da ganância, da vaidade. Como diz Emmanuel, em todos os cantos do planeta, todos os dias, pessoas partindo do plano da matéria para o mundo espiritual. Qual é a forma que a gente chega lá? Essa forma é extremamente relevante o quanto que a gente viveu moralmente equilibrado. Preside a formação do perispírito. Olha outra informação importante. Na situação dos nossos irmãos que chegam à forma ovoide, lembra? Aquela pessoa que pela fixação de ideias muito perturbadas, vão decompondo a condição perispiritual, vão desagregando as células perispirituais, a ponto dele ser uma vibração, mas o pensamento ele não é contínuo como está o nosso. Não tem lucidez, ele perde a lucidez. E ele fica temporariamente, às vezes anos, séculos, numa situação ali como um ovoide. Essa desagregação depende das ideias, da vibração dessas ideias, desses interesses. Então, o corpo mental é que vai organizar o nosso perispírito. Pensa no animal. O animal ele tem rudimentos desse corpo mental. Ele tem instinto, né? Ele está experimentando um sistema nervoso. Já tem muitas raças, muitas espécies, já tem um sistema límbico avançado, bastante desenvolvido, né? Os golfinhos, por exemplo, uma inteligência, não só a inteligência com as brincadeiras, mas uma inteligência emocional bastante evoluída. Os nossos irmãos, os elefantes, que têm um sentido de direção, um tipo de memória, né, de direção e uma memória de gratidão muito interessante. Então já existe um desenvolvimento nesses espíritos. Então já está construindo um tipo de perispírito. Mas eles ainda vivem a situação do corpo mental de um espírito grupo. Ou seja, ainda não tem o livre-arbítrio. Eles ainda são conduzidos por espíritos superiores que dirigem aquela onda evolutiva. São espíritos da natureza, espíritos superiores, que vão conduzir a vida desse grupo de espíritos. O nosso já está individualizado. O nosso corpo mental já é uma conquista. Nós já temos o nosso perispírito formado, atuante, e já estamos em trabalho de ascensão. Antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito. Está chamando a atenção para quebrar uma ideia. Para transformarmos-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Essa frase aqui resume todo o trabalho.
Se a gente não tiver a compreensão da alma para o corpo, não é o corpo que me dá vícios, não é o corpo que me faz ser viciosa, não é o corpo que me adoece, é a alma que transfere pouco a pouco as impressões do perispírito ao corpo, que vai me trazendo as questões. Mas é bem verdade, como diz o próprio Calderaro, que quando o meu corpo já está debilitado, vai ser mais difícil eu recuperar minha lucidez. Sofremos a influência do desgaste causado no nosso próprio corpo, pelo nosso corpo mental, pelo conjunto de ideias que armazenamos e vibramos. Certo? A perversidade como loucura, um psicopata, aparentemente ele é lúcido, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe porque ele está fazendo engendrando aquele crime. Tem psicopatas que vão calculando o crime por anos. Vão pensando, estudando, arquitetando, anos. Para depois colocar o plano à ação, correto? Ele está lúcido. Mas não é essa lucidez cognitiva, racional que nós estamos estudando. É a lucidez para com Deus. O psicopata, ele não tem a capacidade de se conectar com Deus. Ele sabe Deus, tanto que existem psicopatas nas religiões. Né? Existem pessoas que usam o nome de Deus fazendo barbaridades. Mas ele tem uma desconexão nessa parte do diencéfalo para áreas mais nobres do cérebro sobre a resposta emocional da dor que causamos. Só se preocupa com a dor que sente. A gente já vai ver isso de novo. Né? A revolta como ignorância. A revolta não tem sido uma situação contínua na nossa vida? Não falo nós aqui agora, mas como humanos na Terra, nesse instante da Terra. Não é muito comum a gente só ver calamidades e ficar nessa reclamação? A espiritualidade essa semana tem afirmado muito a necessidade do desenvolvimento da indulgência. Falei bastante esses dias, vamos reprisar um pouco a importância. E por incrível que pareça, a gente escuta indulgência, mas não sabe exatamente o que é. O que é indulgência? Né? O que é ser uma pessoa indulgente? Interessante, né? A indulgência é não proliferar o mal. Ser indulgente é não cultivar o mal. Quantas vezes a gente está quietinho, indo para o trabalho e vem uma ideia negativa? E ao invés da gente falar, não, isso não é para agora, eu não quero pensar nisso, não me cabe, a gente fica alimentando aquele pensamento. E a gente alimenta e muitas vezes criamos debates mentais, discussões mentais com aquela ideia. Então, olha só o que é indulgência. Esforço perseverante de limpar a nossa cabeça dos maus pensamentos. Como? Colocando os pensamentos tão fortes quanto para relutar aquilo. Então não é só assim, eu não quero pensar. Olha que fácil, se fosse assim estava bom, né, gente? Quanta dor que a gente tem na alma, não quero pensar. Não, a indulgência vai mais. Ela está falando que eu preciso me alicerçar na fé segura da justiça divina. Se essa fé verdadeira, da sabedoria, que nada existe por acaso, que tudo tem uma lei de ação e reação, a gente vai conseguir manter um estado perseverante no bem, com indulgência, sem entrar na revolta. A revolta é a falsa tristeza, aquele momento que eu estou enfurecida com a vida, mas eu estou tão cansada, esgotada, que eu acho que eu estou triste. Eu não estou triste, eu estou pé da vida, desculpa a linguagem. Eu estou brava. Eu estou brava porque eu não entendo o que aconteceu, eu não aceito as coisas que eu estou vivendo. Então, existe uma necessidade de transformar a revolta em sabedoria. Revolta em sabedoria. Não é quantos diplomas você tem, não. A sabedoria é um estado emocional diferenciado. Existe um porquê e um para quê em tudo. E o desespero como enfermidade. Casa mental, então, vai fazer o controle sobre o sistema nervoso central. Né? A casa mental está alojada num atributo do perispírito, então vem do lado espiritual para o material, não é da matéria para o espírito, é do espírito para a matéria.
A gente tem que acostumar a pensar isso. Não é daqui para lá, é de lá para cá. Nós somos almas, almas com corpo, almas com uma veste. E essa veste, às vezes, já se apresenta rota, como diz o Emmanuel. Muitas vezes, quando a gente já vai despertar, o nosso corpo já está desgastado por tudo aquilo que a gente viveu. E ele fala, então, muito didaticamente, né, como até o André Luiz fala, até emociona, a sabedoria com a simplicidade que ele passa, as informações sem a vaidade, que o nosso cérebro, o nosso corpo mental, e quando ele se aloja no uso do sistema nervoso do nosso campo mental cerebral, é como se fosse um castelo de 3 andares. A primeira parte é o cérebro inicial. Vou usar a linguagem dele, né? Os gânglios basais. A parte motora, a parte da referência dos instintos, a parte onde, por exemplo, às vezes uma depressão muito associada, antiga, que às vezes já vem se arrastando no meu espírito há muitas reencarnações, ela pode se apresentar ali, trazendo uma alternância do meu controle motor por causa de uma depressão, né? Ela pode dar uma debilidade no meu tônus vital, né? Eu vou perdendo tonificação muscular, eu vou perdendo mais rápido massa magra, em função das patologias espirituais que estão atrelados a esse estado de instinto. Difícil? Vocês me cortem, tá bom? Espera aí que eu já vou voltar para a imagem. Vai ficar mais fácil, tá bom? Cérebro desenvolvido, que é o diencéfalo, que a gente acabou de falar dos animais, quantos animais já têm essa área estruturada, memória emocional, instinto sexual, uma série de comportamentos de resposta, né? Estudado muito por Pavlov, estímulo, resposta, condicionamento. Vem então dessa evolução das etapas do cérebro, né? E os lobos frontais, essa parte principalmente pré-frontal, essa parte mais nobre, que não é todo ser humano que tem isso desenvolvido, né? Lógico, por autópsia, percebe-se que muitas pessoas que foram tiranas, pessoas difíceis, não tinham essa área desenvolvida, né? Então, é uma questão também que interfere a neurobiologia. Vamos lá. Me interrompa, hein? Tá bom? Se não entendeu, a gente volta. A gente volta, tá bom? E se eu não explicar direito, a gente encontra um melhor jeito de explicar, né? Então, o primeiro cérebro inicial, o cérebro reptiliano, né? O trabalho, o tronco encefálico, tá? Muitas pessoas, por exemplo, que no passado, em outras reencarnações, cometeram o suicídio. Não tiveram um desengano com a vida, foram tomadas de uma forte obsessão por um acontecimento, um romance perdido, falta de sentido na vida, e foram para o suicídio. A espiritualidade fala que nesse grande choque diante da vida, eles acabam comprometendo muito a fabricação de dopamina no tronco encefálico. E muitas vezes vão ter doenças associativas. Uma delas pode ser a ELA, né? Uma doença progressiva, neurológica, difícil, onde a pessoa vai perdendo o controle motor até a paralisia total e até não respirar mais. Residência dos impulsos automáticos. O que é isso? É espécie, né? Todo ser humano não tem mais ou menos a mesma condição? Podemos ser mais clarinhos, mais moreninhos, mais altos, mais baixos, gordinhos, né? Viver mais tempo, menos tempo, mas a espécie humana corresponde com esses traços, correto? Isso é o condicionamento da espécie. Está aqui, nesses impulsos do automatismo da espécie, que tem muito conhecimento automático que a gente nem se dá conta. Hábitos e automatismo. Então, o hábito também, além do automatismo desenvolvido pela espécie, procurar abrigo no dia de tempestade, estou com fome, vou buscar comida, meu período fértil, busco acasalamento, não é do animal? Mas além desse automatismo,
existe o hábito. É aí que começa a usar o livre-arbítrio, a escolha. Eu posso buscar o meu alimento, mas eu não preciso machucar. Não é assim? Então, o hábito, muitas vezes, de desejar o mal, o hábito que eu vou condicionando de ter inveja na vida do outro. Então, essa é uma região onde nos prende muito a instintos e a inferioridade. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos viver de impulsividade. Quando vai ver, já fez. Quando já veio, já pensou. Quando vai ver, já aconteceu. E é a camada do inconsciente. Não está acessível porque eu quero. Vamos lembrar que nos níveis de consciência existe o inconsciente profundo, a origem do espírito. Nós não conseguimos acessar quando Deus nos criou. O início da nossa trajetória, nós não conseguimos acessar a memória de como, quando vivemos alguma espécie animal, no reino da natureza, nós não trazemos essa lembrança da mônada. Mas começamos a lembrar com mais requinte, no inconsciente tão menos profundo, quando a gente começa a usar o livre-arbítrio. Eu escolho. Eu não vou lá com a minha parceira sexual só para procriar. Agora eu já escolho minha parceira por algum grau de afetividade, de afinidade, de conveniência. Então vai tendo um aprimoramento nessa escolha até que seja afeto a afeto. Está dando? Por favor, até é melhor, porque de repente eu entendo que vocês estão pensando um pouco. Eu escuto dizer que, por exemplo, uma média de 90%, não sei se procede, por isso é a minha pergunta, da nossa vida é regida por esse inconsciente, que seria essa parte do cérebro reptiliano. Esse condicionamento. É isso? Seria isso mesmo, e o nosso desafio é cada vez mais trazer para o consciente, para ir desenvolvendo os lobos frontais? Mas tem o meio do caminho aqui. No eu córtex já tô motor, pulando, em todo o trabalho do diencéfalo, hipocampo, amígdalas corticais, estruturas, né, de referência na individuação do eu. Porque aqui no instinto, no seria tudo isso mesmo? Uma média de 90% ainda está no inconsciente? É uma média que alguns pensadores trazem, porque nós somos muito ainda automatizados. E você falou alguma coisa de massa magra, eu não entendi muito, eu perdi essa... Você não falou? Quando a gente tem um desgaste espiritual muito grande, e a gente ultrapassa a resistência biológica desse automatismo, porque vocês já pensaram que se todo o negativismo nosso simplesmente ultrapassasse o corpo rápido, talvez não tivesse vida na Terra. Então, esse mesmo automatismo da evolução genética, da evolução filogenética, grupo, também é uma defesa muito grande. Porque a própria constituição fisiológica vai segurando para que seja um mata-borrão das informações que a gente vibra. Até que a gente vai criando autonomia, não só da escolha se está frio, se vai chover, se tem um perigo, tem um adversário, que são estímulos-resposta. Tem perigo, defesa, que vai se desenvolvendo os níveis de ansiedade. Veja que a ansiedade no sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico é uma necessidade. Se eu colocar a mão no fogo e não tiver respostas, né, receptoras do meu sistema nervoso do que está acontecendo, eu posso não sentir nada. Eu tenho uma dificuldade de perceber a dor, o sofrimento, o perigo. Então existe uma proteção no desenvolvimento como grupo, como espécie. Agora, o que nós estamos estudando é que vai chegar um tempo que esse inconsciente ele vai transitar por um pré-consciente, por um estado de percepção, que vai variar muito, de acordo com o esforço e mérito na escala evolutiva de cada um de nós. Sim. Quando eu estava lendo o capítulo, fica batendo assim na minha... Eu fico tentando entender, porque tudo isso tem a ver com o nosso atributo, que é o pensamento. Eu fico tentando entender como que a gente aprimora o pensamento
dentro dessas concepções. Tem um livro chamado Pensamento e Vida, que eu deixaria como sugestão, porque eu visito ele e Ernesto Bozano, né? eu preciso de ajuda para entender esse pensamento e vida, como que é importante nós domesticarmos esse, como diria o Buda, que é um macaco louco pulando de galho em galho, né? Olha, vocês me desculpem a minha limitação, tá bom? Porque o que nós estamos falando sobre o cérebro inicial, o reptiliano, o tronco encefálico, toda essa área, nós estamos falando que começa a nascer aí a fabricação dos primeiros raios de pensamento. O pensamento ele começa de forma coletiva nos estágios animalescos, desde o início da mônada. A mônada. Deus nos criou todos em pé de igualdade, puros, porém ignorantes. Todos nós saímos disso, do hálito divino, as linguagens que a gente procura aí nos autores. Passa-se milênios e nos imantamos na natureza. Nós não reencarnamos como uma planta, nós nos imantamos com os elementos da natureza, né, com o reino vegetal, desenvolvendo sensibilidade. O nosso espírito está num pleno exercício de laboratório, fomentando, sentindo, elaborando. Mais avançado, entramos nos reinos animais, onde nós vamos desenvolvendo nos vários níveis do reino animal, que é tão vasto, mais sensibilidade, instinto, preservação, uma série de condicionamentos que estão preparando esse corpo mental para o futuro, usando o corpo matéria, elaborando o corpo mental no lado espiritual. Passa-se milênios e o nosso espírito, na escala evolutiva, entra naquele circuito chamado elementos dos elementais, o elo perdido da natureza. Ficamos ali, vivendo na natureza, perto muitas vezes de um grupo de humanos, que não existe humanidade só aquela que nós conhecemos, como também um laboratório de escolha, de aptidões, de habilidades. Quando o nosso espírito estiver pronto, ele começa a reencarnar na forma humana. Normalmente em civilizações muito primitivas, ainda muito rudimentares na inteligência, na organização, e vamos crescendo, nos organizando em família, em sociedade, comércio. Tudo isso são ondas evolutivas, correto? Então, olha o passo a passo milenar para dizer, hoje eu penso. Aí, estruturou um condicionamento de espécie. Nós condicionamos uma espécie. E por um fenômeno, cada um de nós lida, por exemplo, com a raiva de um jeito. Tem gente que lida da raiva de um jeito bélico, vai para a luta, vai bater, vai gritar. Tem pessoas que vão usar o lado bélico de uma maneira mais apaziguadora, estrategista, entende? Então, a mesma onda de energia emocional vai se diferenciando em cada espírito. A evolução vai sendo diferenciada. Dá para explicar exatamente por quê? Ainda não. Quando a gente começa a ter o processo de reencarnar, trocando experiências, interferindo um na vida do outro, a gente vai começar a construir uma história subjetiva. O eu começa a aparecer mais. Até então, nós somos muito grupo. Muito louca a viagem? Dá para entender o raciocínio? Fala a verdade. Sim, Eunice. Boa noite. Onde fica a pineal nesse contexto, como ela já disseram que ela vem programada do mundo espiritual? O animal ele também já vem com a pineal. Ele também já vem desenvolvendo rudimentos dessa pineal, né? O terceiro olho, essa glândula, ela já está sendo evoluída, tá? Mas o que vai acontecer é quando a gente entrar nessa segunda etapa. A pineal, nos animais, em algumas espécies de animais, ela serve como um canalizador, como uma memória coletiva, direcionando manadas, né? Épocas de estiagem, épocas de perigo, entende? Então, ela vai funcionar nos animais como um sensor de defesa da coletividade.
quando a gente passa a usar livre-arbítrio. Isso é muito importante, gente. Quando que usa livre-arbítrio? O animal usa livre-arbítrio? Ele pode pensar, mas ele não tem a mentossíntese, o pensamento contínuo. Olha, se eu fizer isso, se eu comprar esse mês, o mês que vem eu vou ter mais gasto. Ele não faz esse tipo de conta, entende? Mas ele pensa, meu dono chegou, vai ter comida. Entende? Ele pensa. Ele reconhece as imagens, mas ele não projeta planos. Ele não usa maledicência. Né? Ele tem um amor, mas ele ainda não usa diante dos enfrentamentos quando é batido no ego dele. Então a pineal ainda só serve como um direcionador. Vamos lá. Essa parte, então, do córtex motor, do diencéfalo, essas áreas corticais que nós falamos, de todo o sistema límbico, estímulo-resposta, já um pouco mais diferenciado pela carga emocional da memória. Então, as amígdalas corticais, elas não vão só funcionar como controle do sistema biológico da reprodução, dos hormônios sexuais. Ela vai falar também o quanto é mais gostoso, mais prazeroso a presença de fulano e não do outro. Ela vai começar a ajudar a distinguir as emoções pela minha individualidade. Entende? Domicílio das conquistas atuais. Atuais nesse processo evolutivo, para essa reencarnação. Esforço e vontade. Ali, nessa questão, existe o planejamento. É onde o André Luiz vai falar que, além do corpo mental, nós temos o corpo causal. Vai ser ali que vai ter o controle, através do sistema endócrino, das necessidades reencarnatórias, o tipo de corpo, a vitalidade que eu tenho, as predisposições às doenças, né? O ritmo de interpretação das coisas. Vai estar ali cadenciado pelas minhas conquistas morais. E é o diencéfalo, essa área do cérebro, que vai ser um administrador dos meus recursos. E isso traz um nível de consciência. Então lembra? Inconsciente profundo, um inconsciente profundo, mas que a gente pode acessar algumas informações, e começa a trazer para um pré-consciente a intuição, uma memória modificada do que já aconteceu, né? Já começa a trazer a percepção de quem eu sou, onde eu estou, o que eu faço, o que eu gosto, o que eu não gosto. Os lóbulos frontais, falando sobre as noções superiores, o futuro. Por isso que fala que é a casa de Deus. Né? Onde está Deus dentro de nós? Está no nível de consciência. Essa é uma área cerebral que filtra. Vamos lembrar que o cérebro é um decodificador. Ele não é o aparelho da consciência, ele é o aparelho de decodificar o nosso nível de consciência. Ideal, meta superior a ser alcançada, superconsciente. Então vamos lá tentar colocar esse exemplo, talvez facilite. Então, na repetição das minhas dores morais, eu trago aqui, nessa área de repetição, tanto os gânglios basais, a dificuldade de produção de dopamina, outros problemas. Eu trago também memórias fragmentadas de dor, lembranças. Eu tenho insights, às vezes, que não são tão legais. Eu tenho reminiscências. Eu tenho uma carga mental que, às vezes, me leva para um estado deprimido. Isso é a memória do meu fracasso ou dos meus erros. Mas, quando a gente se prepara para reencarnar, a espiritualidade nos ajuda a fortalecer a casa das noções superiores. Eu quero melhorar. Eu vou vencer o meu ciúmes patológico. Eu vou aprender a admirar sem roubar talento dos outros. Eu vou aprender a fazer a caridade sem achar que eu tenho que ser muito vaidosa e receber gratidão em troca. Enfim, ali eu recebo um estímulo para que o meu perispírito, no meu corpo mental, entenda as noções superiores. E quando eu vibro no espiritual, antes de reencarnar, que eu já estou começando a entender, no processo, desde o nascimento, o meu espírito começa a comandar o desenvolvimento orgânico e eu vou desenvolvendo, amadurecendo essa área.
E aí fica mais fácil as conexões mediúnicas, a necessidade do bem, a vontade do belo, encontrar justiça, ter contato com Deus dentro de mim, com o próximo. Até cansei. Vamos lá. Por favor, Cris, por gentileza. Mas tem mais coisa, viu, gente? Muito mais coisa. Boa noite. Boa noite. Então, só assim, uma pergunta. Eu venho com o meu livre-arbítrio, tá? Eu tenho minhas escolhas hoje. Então, eu vim com uma doença, um desequilíbrio de vidas passadas. E hoje eu quero me superar. Só que eu não consigo. Ao invés de eu progredir, eu vou regredindo. Como que eu faço? Como que a gente pode hoje modificar isso? Então, legal que o Calderaro fala que primeiro a doença está na alma. Não é? A revolta, a imprudência, ele coloca a primeira doença nesse ponto. E que esses conjuntos de comportamento emocional, de interpretação da vida, é que vão dar uma padronagem vibratória no meu corpo, alterando as minhas células. Construindo doenças, né? Alterando a fisiologia. Então eu venho com condicionamento. Só que quando fala livre-arbítrio, sinceramente, o nosso livre-arbítrio não é tão livre assim. Por quê? Residência dos impulsos automáticos, hábito e automatismo. Eu quero, mas quantas vezes eu quero e eu não faço? Lembra, Paulo de Tarso? O que eu quero, isso eu não faço. O que eu não quero, isso eu faço. Então, não é só um querer no pensamento. Antes mesmo da energia do pensamento, tem a energia da vibração. Eu quero já mudar, mas eu ainda vibro na dor do passado. Eu quero melhorar, mas eu ainda vibro na dor do ego ferido. Eu ainda quero ser um ser humano melhor, mas ainda fico mordida quando a promoção foi para o meu vizinho, não foi para mim. Então, esse livre-arbítrio não está tão livre. Ele está preso à lei de causa e efeito. Quanto mais livre o ser humano está das suas angústias e da sua necessidade de auto-perdão, mais livre-arbítrio ele tem. Nós estamos presos à lei de ação e reação, né? Planta e colhe. Então eu quero e eu vou lutar. E nem sempre eu vou ter o resultado imediatamente. Isso que a gente também tem que saber. Que não é porque a gente tentou uma vez, a porta do céu tem que abrir. A gente vai ter que continuar batendo. Batei-vos e ela vos abrirá. Né? Então, essa perseverança em se corrigir. Quantas vezes a gente fala assim numa semana, nossa, hoje eu estou bem. Nossa, hoje eu estou bem, estou leve, hoje eu amo todo mundo. Não fala? Não tem semana assim? Eu vou falar semana, eu não falei nem um mês. Né? Mas, de repente, parece que a gente entrou numa esquina errada. Se deparou com uma situação, pronto. O tombo, né? A gente cai, e para levantar? Então, esses altos e baixos que a gente tem vivido, também estão condicionados a esses automatismos. É onde a perseverança tem que atuar cada dia mais. A perseverança e a interpretação das leis divinas. Não assim só que eu vou ser servido. Quantos de nós buscamos Deus para ser servido? Olha, se eu tiver fé, tudo vai ficar mais fácil. Se eu acreditar em Deus, nenhum problema vai chegar na minha vida. Mentira, mentira, mentira. Não é porque a gente acredita em Deus que nós não vamos ter tarefas. Como é que eu vou testar se eu realmente sou uma pessoa melhor sem enfrentar a sombra? Como é que eu sei que realmente eu sou boa? Vivendo com o oposto. O Jung falava da função transcendente por causa disso. Eu só vou conseguir evoluir se eu olhar a minha sombra. Não adianta eu ter uma persona bonita. Eu preciso ter esclarecimento interno. Então, eu olhando para dentro. Só que é um movimento que cansa. Cansa você ficar se olhando o tempo todo. Então, o que é importante? Tomar muito cuidado com as exigências que a gente faz com a gente. Lembrar que estamos a caminho, que não chegamos no destino ainda, que é a evolução.
Estamos a caminho. Tá bem? Eu já volto. Só para concluir. Então, tudo isso eu acabo acionando meu subconsciente. Nós estamos falando tudo fragmentado, e desculpa de novo meu nível de inteligência, de compreensão, tá bom? Está muito rudimentar, né? O que nós estamos é fragmentando a compreensão, mas isso é um mecanismo muito dinâmico. É uma energia, é um bailado de energia o tempo todo, o tempo todo. E aos poucos nós temos erupções da nossa vida mental dizendo assim, assado, a gente tem essa lucidez, aí ela apaga de novo. Então é uma movimentação de flutuação. Tá? Só que, lógico, como foi falado, nós temos muitas coisas no inconsciente. Nós temos muita fabricação de pensamentos que já são automatizados, né? Que são impulsos que a gente está acostumado, que são os hábitos. E agora mudar um hábito é muito difícil. Precisa de muita disciplina. Né? Para dar espaço para o Juan, é possível mudar um karma? É possível? Karma em sânscrito quer dizer ação. É possível modificar uma reação de uma ação? É possível. Né? Às vezes não tudo de uma vez. Mas muitas vezes eu tenho uma programação no meu diencéfalo, no meu córtex motor, para algum tipo de doença naquela região, que me acometa o estado emocional, o estado fisiológico, né? Alguma situação glandular, enfim. Mas aí eu me dediquei a uma autodisciplina, não porque eu virei anjo. Eu fiquei muito melhor do que eu era. Entende a comparação? Não é da minha evolução pequenininha para um anjo. Mas do que eu estava vibrando para hoje, nossa, a Yara melhorou. Entende? O que eu fiz? Eu posso ter modificado a vibração do meu corpo mental, do meu corpo causal, que é a roupa suja, é aquilo que eu vim corrigir na reencarnação, e eu posso atenuar a possibilidade de uma doença que eclodiria aos 40 anos. Ela não veio. Entende? Eu já deixo você falar, Fátima, eu já volto. Boa noite. Você falou que a degradação do perispírito gera o ovoide, ou seja, faz se formar um ovoide. Não. Fala de novo, Juan. Que a degradação do perispírito, ela, ou seja, a degradação acaba acabando em um ovoide, vira um ovoide. Agora, por exemplo, a degradação do corpo físico, o corpo mental físico, tipo, tem um derrame cerebral, ele pode contribuir para que na hora que eu desencarne, como eu estou me identificando com aquele corpo, contribui para esse processo de ovoidização? Contribui. Mas vamos lembrar o seguinte, para a pessoa, o indivíduo, desorganizar o perispírito de tal forma que ele fique reduzido a um ovoide, isso vai muito tempo e muita perseverança na coisa errada. Tá? Uma vibração muito ruim. Tá bom? É difícil, a gente não tem linguagem para expressar melhor. Agora, condições que a gente vai interferindo no nosso corpo, alterando a nossa saúde, com certeza vai ter a sua reciprocidade no perispírito. Né? São as marcas perispirituais, as tensões de energia nas regiões. Lembrando o próprio André Luiz, quando ele desencarna. Ele desencarna pelas consequências da sífilis. Passa aquele período no umbral, passando situações difíceis, até que ele é resgatado. Quando ele volta para o plano astral, para as câmaras de retificação, ele ainda denota as impressões da doença do corpo físico. Através das cirurgias espirituais, dos tratamentos magnéticos, da água fluidificada, de uma série de procedimentos, ele vai recuperando a saúde perispiritual. Ele tira aquela sensação e ele entra. Então, tudo no corpo mental. Tá bom? Das memórias que ele traz, nas ideias de fracasso, os arrependimentos. Ele começa a se perdoar e ir no trabalhar, ele vai ficando cada vez mais fortalecido. E quantas vezes nas leituras que já fizemos, ele vai se dando conta de habilidades que estavam adormecidas. Sim, Fátima. Então, esta mudança, né, na reencarnação,
A gente programa tudo lá, vem e às vezes pode acontecer para o positivo e para o negativo. Que nem você acabou de explicar sobre o pensamento, sobre as nossas ações, merecimento, tudo. Pode inverter também, pode arruinar mais do que está, é isso? Não tenha dúvida. Mas isso a gente já é campeão, né? Nós somos PhD em erro. Né? Então, errar para a gente é ladeira abaixo. Né? Não precisa nem engatar a marcha. Né? Então, com certeza, para o negativo a gente já está acostumado. Por que a gente fala do lado positivo? Porque a gente tem uma condição tão forte de lembrar só o mal, que parece que quando algo ruim acontece, a gente está preso e não tem saída. Mas não existe saída. A tudo existe uma saída. Então a gente tem que lembrar que mesmo que a gente esteja vivendo um circuito muito negativo, muito pesado, existe a possibilidade da ascensão. Né? A gente tem que estar sempre com isso. Isso, ó, córtex pré-frontal, a ligação com Deus, com o belo, com a justiça, com a vontade do certo. Né? Eu não preciso pensar em Deus de forma religiosa, isso também que fique claro. Eu tenho que pensar em Deus como forma de o meu egoísmo não atrapalhar a sua vida. A minha vaidade não prejudicar o outro, não comprometer o meu serviço. Tudo isso é a noção de Deus dentro de mim, determinando o eixo ética, moral. Né? Se eu não tenho ética, que é para dentro, como que eu vou entender as leis morais? Não, jamais. Quem vai falar assim, Celso? Eu vou tentar só colocar uma dúvida que me trouxe agora no pensamento com tudo isso que foi colocado. O entendimento do Alzheimer. Então, eu tenho uma teoria de que o Alzheimer é um histórico construído que faz todo o passado do indivíduo, que nesta vivência presente ele foi oprimido, no pensamento, na ação e na atitude. Então, o que ele faz? Ele nega continuar para o futuro. Eu tenho a impressão que o Alzheimer é aquilo que ele não colocou de forma agressiva para se estabelecer, ele faz com ele, já colocando o processo de culpa e, indiretamente, está se vingando do outro, que foi o opressor. Né? E aí ele parou esse processo, então. Olha só. Ó, legal esse exemplo também. Não só o Alzheimer, mas qualquer doença demencial, né? A selinidade precoce, uma série de doenças. Muitas vezes o comprometimento, o pós-AVC, né? Que continua às vezes uma degeneração. Enfim, cada caso um caso, cada doente um doente. Mas vamos lembrar que quando eu falo assim, ele escolheu isso. Quando foi que eu escolhi isso? Quando foi que eu escolhi a dor? Eu levantei a mão e falou assim, traz uma doença, traz uma demência para mim que eu estou precisando. Quando foi que a gente escolheu? Então entende que não é esse nível aqui de consciente, não é esse nível aqui, é esse aqui, ó. É o automatismo da emoção vibracional. Eu estou condicionando um dia mágoa, outro dia decepção, e eu não posso falar minha opinião, eu não sou atendida às minhas necessidades, eu vou condicionando o fechamento da minha alma de tal maneira que é igual apagar uma luz de um prédio, mas eu não consigo apagar só uma, eu tenho que apagar a energia elétrica do prédio todo. Eu quero bloquear alguma área aqui da minha carga emocional. Talvez fique melhor esse slide, né? Eu quero bloquear alguma coisa da minha área emocional. Eu não aguento pensar, eu não aguento lembrar, eu não aguento a desdita da minha vida. Eu bloqueio a tal ponto de fazer um processo de licantropia. Zoantropia, a mudança para as formas animalizadas no mundo espiritual. A licantropia pode ser encontro encarnados, na formação de um tumor, na alteração aqui de um estado, né, fisiológico, pelo condicionamento das minhas vibrações mentais. Vocês estão vendo que eu não estou falando pensamento, porque antecede a fabricação do pensamento. Aqui nessa parte do tronco encefálico, automatismo, impulsos inferiores, paixões. O que é uma paixão? Eu sou sempre apaixonada, eu quero sempre um namorado.
Não, gente, não é isso, paixão. Também, né? Mas a paixão é aquilo que me tolhe a capacidade de discernimento. Eu só vejo aquilo. Eu sou tomada com aquilo. As situações dos meus desejos são tão mais fortes que eu não consigo tomar discernimento em nada. Eu sou levada a agir. Esse estado das emoções conflitantes, culpas e menos-valia. O que essas culpas e menos-valia estão ali repercutindo dentro de mim, que pode estar desorganizando a minha casa mental, criando uma doença neurológica, uma doença mental, né? Uma dissociação, que é o caso mais grave, que é a loucura. O que possa estar acontecendo ali? Só que aqui, ó, por que a caridade cura? Esse estudo nosso está dizendo que fazer o bem, não com troca, mas o bem com a intenção de ser mais gentil, ser um pouquinho mais calmo, compassivo. Pouquinho, viu, gente? Água mole, pedra dura. Água mole, pedra dura. Doutor Riz fala tanto, né? Água mole e pedra dura onde? Na nossa resistência à mudança. Pode estar limpando a vibração do bem, o tentar entender o outro, os níveis mais profundos de amor, que é a compaixão. Ser capaz de se colocar no outro antes de dizer, fulano é fraco. Esse daí é um bandido. Antes de colocar julgamento, entender que existe ali uma pessoa com doença comportamental. Não existe só doença física. Existe doença do comportamento, que é a doença da moral. E que aquela pessoa, quando a gente exercita a compaixão moderada, eu não vou salvar ninguém, viu, gente? Isso não é compaixão, isso é dó. Quando eu entendo o lugar do outro, o nível que ele está vivendo, eu começo também a ter a superação desses meus comportamentos condicionados e vai dando a libertação dos karmas, melhorando o nível de compreensão de escolha, vai dando uma amplificação do livre-arbítrio e assim por diante. Difícil, complexo, tá bom? Algo para falar para a gente encerrar hoje? Sim, só um minuto. A Cris está trabalhando bastante, a motricidade. Boa noite, Yara. A minha dúvida é, depois de tudo que você trouxe, aonde ficam as memórias afetivas? E se ao longo da nossa encarnação a gente consegue acesso a elas? As memórias afetivas não têm um lugar exato. Tem lugares de decodificação. Eu posso ter uma memória afetiva alojada no meu joelho. Eu posso ter uma memória afetiva alojada, toda vez que o tempo muda, eu tenho uma alergia.